Sou Vinícius Vieira e junto com os meus colegas repórteres iremos apresentar o History News. Na edição de hoje iremos falar sobre as novas teorias políticas na Europa depois da era de Napoleão Bonaparte. O primeiro quadro vai ser apresentado por Matheus Fialho, o segundo vai ser apresentado por mim e o terceiro vai ser apresentado por Felipe do Amaral e o quarto por Matheus Fialho novamente. Eu sou Matheus Fialho e vou apresentar o primeiro quadro que irá abordar a localização geográfica e o período histórico. Bom, essas mudanças ocorreram por toda a Europa. Ela ocorreu de 1830 e terminou depois de 1870. Os principais países onde ocorreram essas mudanças foi na França, que perdeu alguns territórios que tinha conquistado nas vitórias de Napoleão, mas ainda assim conseguiu ficar com vários territórios conquistados durante a guerra. No quadro irei falar um pouco sobre essas novas teorias. A derrota de Napoleão inaugurou na Europa uma disputa acirrada entre dois modelos de sociedade. Por um lado, os que defendiam a permanência ou o retorno do antigo regime, principalmente o absolutismo monárquico e os privilégios da nobreza e do clero. Do outro, os defensores do liberalismo político e de hierarquias sócias, decorrentes do mérito individual e não da condição de nascimento. O modelo predominaram desde o Congresso de Viena até 1830. Nesse período, conhecido como Restauração, as monarquias destituídas por Napoleão regressaram ao trono. Constituições liberais que tinham sido aprovadas anteriormente foram suprimidas e regimes políticos autoritários, à exceção da Inglaterra, foram adotados na Europa. Essa restauração conservadora foi em grande parte resultado das pressões da Santa Aliança, Rússia, Áustria e Prússia. No quadro 3, eu vou fazer comparações do Brasil e seu livramento com países da Europa na época. Corrupção. Na Europa, a corrupção era menor que no Brasil hoje em dia, mas mesmo assim era muito grande. Naquela época, a crise econômica era grande e se agravou com uma sequência de safras ruins que trouxe dois grandes efeitos principais: a alta do preço, principalmente do cereal, e a fome que atingiu a população pobre do campo e da cidade. Saneamento básico. Naquela época não existia saneamento básico, então era muito comum ver esgoto a céu aberto e resíduos de lixo jogados nas ruas. Desigualdade social. Naquela época, a desigualdade social era muito parecida com hoje em dia. Para você ter uma ideia, mesmo em cada estado havia diferenças claras. No primeiro estado, o baixo clero não desfrutava das mesmas condições de vida do alto clero. Saúde. Naquela época, a saúde era muito pior do que é hoje em dia. Com a falta de saneamento básico, existia a proliferação de lixo nas ruas era maior, e com isso havia mais mortes de pessoas por causa de doença porque não tinham hospitais suficientes para se tratarem. Irei falar soluções para os problemas citados no quadro anterior. Bom na corrupção. Uma solução boa seria alertar as pessoas em quem votar com campanhas para mostrar se o candidato tem problemas com a polícia ou tem problemas na corrupção. No saneamento básico, uma boa solução seria mais comprometimento da prefeitura e das pessoas com limpeza das ruas. Na saúde, seria uma boa solução a construção de hospitais e mais investimento na área de saúde. Na desigualdade social, uma boa solução é permitir a todas as pessoas terem acesso a uma educação pública de qualidade, que atenda à realidade das populações envolvidas e seja capaz de formar seus sujeitos para uma ação política comprometida com os interesses coletivos. Aqui acaba o nosso History News. Esperamos que tenham gostado e agradecemos por terem assistido. O Matheus não pôde comparecer no encerramento porque ele está gravando o vídeo ali, ó.